This is a download from BBC Learning English. To find out more, visit our website. 6 Minute English from BBC Learning English. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Amigo, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade. Workshop, a rádio do sucesso. Você está navegando nas ondas do sucesso. Olá, meu nome é Márcio Miranda e esse é um programa feito exclusivamente para você. Fleury Podcast apresenta Momento Saúde. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. É volta em chegar. Ei, você não era cego? Mas não fui eu, foi meu cachorro. Sei, seu cachorro, né? Olha, já que a gente tá aqui, o que você acha de um papo assim mais, digamos, acessível? Por que não? Meu nome é Daniel Costa e bem-vindo ao Pense Bem. Pense Mundo. Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Esse podcast é Filme Brasil, seu programa sobre Fórmula 1 em alto e bom som. Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo a Rapadura Cast. Começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. Support for This American Life comes from Stamps.com, where you can buy and print official U.S. postage for any letter or package using your own computer and printer. For a special offer, go to Stamps.com, click on the microphone, and enter the code AMERICAN. Senhoras e senhores, escreva café. Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Live from the Apollo Theater in Harlem, New York, this is Star Talk. Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo, do blog monalisadepijamas.com.br. Happy Hour Tech. Happy Hour Tech, o primeiro Happy Hour Tech do Brasil. Hello and welcome to the Go Natural English Podcast. I'm your host, your American English teacher, Gabby Wallace. I want to welcome you to a quick English tip. Quem hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família, ainda curtir umas horinhas de lazer. Mas quem disse que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado ao computador? Mobilidade é liberdade. This episode of WTF featuring President Barack Obama is being presented without commercial interruption, courtesy of Squarespace. Squarespace is a longtime supporter of the show and of podcasts in general, so we want to thank everyone at Squarespace for their involvement. We're happy to have them as part of this historic episode. Now, on with the show. Opa, hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2015 e eu tô aqui, no Coca-Tech, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, Apple Watch no Brasil, Netflix, Campus Party e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Seja bem-vindo a mais um Nosso Pod. De Brasília, Daniel Costa. De São Paulo, Cássio Alexandre. Do Rio de Janeiro, Fernando Lima. De São Paulo, Bené e periodicidade é tudo. Já pra fuder com o nosso. Hoje tem convidado, e um convidado mais que especial para equilibrar o time carioca lá de baixo, para não deixar o Fernando sozinho, Gustavo Faria. Opa, eu tenho o meu pod, o Coca-Tech, e hoje estou aqui no pod de vocês. Ainda bem que é pod, né? Não é cast.
Porra, acertei, caralho. Cerveja faz milagre. É tudo nosso. Quem não entendeu a piada fica pra próxima. Mas então, hoje, nesse mês de outubro, mês do podcast, mais exatamente no dia 21 de outubro, Dia Nacional do Podcast. Dia Nacional, e que dia é o Dia Internacional, Coca? Eu comentei a coisa de 20 dias atrás que o Dia Internacional do Podcast é exatamente dia 30 de setembro. O Cocatec nasceu quando mesmo? 2011. Foi uma época em que não tinha... Os podcasts que eu gostava, eles pararam. Não tinha podcast de tecnologia nacional. E aí eu podia ir pro Twitter xingar muito, mas falei, quer saber? Eu vou fazer um podcast. E aí eu pensei, o que eu vou fazer de diferencial? Aí eu falei, se eu fizer um podcast vai ser horrível. Então vamos atacar de periodicidade. Falei, vou fazer um podcast diário. Me lasquei, tô aqui já há 5 anos quase. Deixa eu falar, eu admiro, velho, o seu trampo, porque quando você é ouvinte, você não dava... Eu sempre dei valor pra periodicidade, cara. Um podcast bom tinha que ter periodicidade. Mas quando você tá do lado de cá, cara, que o trampo que... Porra, eu ouço podcast há mais de uns 10 anos, cara. E você vai brincando, vai falando, é fácil, o cara vai lá, grava rapidinho, mas puta que pariu, velho. É um trampo, viu? Quando você tá do lado de cá, você começa a entender os caras e começa a dar um valor foda, viu? E a gente acaba reclamando quando o cara não coloca, né, no período certo ali. E a gente esquece de ver que a vida do cara também tem uma vida social, né? É o que eu costumo dizer, assim, geralmente a gente para no ponto do ônibus e no ponto final, lá que seja, e fica esperando o motorista chegar. Às vezes o ônibus está atrasado. E aí você vai, o motorista chega e você já quer sair já. Mas você não sabe que é um ser humano que tá ali. O cara precisa ir no banheiro, precisa beber uma água. Às vezes pegou um trânsito terrível vindo da onde que ele tinha que vir para onde ele tá agora. E a gente não quer saber, a gente esquece de se colocar na posição da pessoa, né? Quando você pensa em todas as fases de um podcast, né, você tem que preparar uma pauta, que aliás ainda não recebi a pauta desse nosso pod aqui, mas tudo bem. Você tem que marcar na agenda com as pessoas, com os participantes. Não dá pra você juntar todo mundo. Aí você vai, grava, você não pode gravar a seco, né? Por exemplo, a gente já tá aqui há quase 45 minutos antes de gravar, pra gerar um clima, pra gerar pra enturmar a galera. Você tem que ter um host com responsabilidade pra intervir na hora, puxar o assunto, conduzir, vazou som, não sei o que, pra amarrar tudo isso. Depois você tem a edição, e não é só a edição, não é só você limpar as coisas, é você fazer dar sentido, é montar a história que tá sendo contada pra fazer sentido. Aí você vai, deixa aquilo no brilho e aí você publica. São vários pedacinhos, né? Vários momentos pra fazer com que um podcast aconteça. Cara, eu acho que o pior é você, acho que tem a facilidade porque é só você, né? Você depende de você. Você marca 1 hora, não sei quanto tempo você perde por dia pra fazer, mas você marca na sua agenda e você vai. O problema de quando tem convidado ou é mais pessoas, cara, tem que combinar com a família inteira praticamente, né? Porque você vai abandonar aquele dia pra fazer isso, aí o outro cara também tem que abandonar, o outro tem que parar de trabalhar e acho que a pior parte é você conseguir gravar, cara. Depois que você gravou, que tiver na sua mão e a responsabilidade é sua, você consegue dar seu jeito, cara. Mas enquanto tá na mão dos outros, é enroscado. Eu só consigo manter essa periodicidade diária exatamente porque é sozinho. Porque eu posso gravar a hora que eu quiser, né? Eu poderia ter gravado antes, poderia ter gravado depois. Eu tenho como escolher. Eu vi você um dia, você tava numa live e ao mesmo tempo tava já gravando um podcast pro dia seguinte, não lembro o que era, e você deixou a live aberta. E eu fiquei impressionado. Porque quando você edita, você começa a prestar atenção muito nas coisas, né? E eu via do jeito que você gravava, já dava um pausezinhos, já entrava no mesmo ritmo, na mesma conversa. Eu falei, caralho, o cara é profissa pra não perder tempo, né? O cara já vai editando na cabeça já o assunto, né? Eu gostava muito quando o Netcast era editado pelo Azaghal Jovem Nerd, que eles passavam a noite de quinta-feira, né? Eles colocavam lá nas redes sociais que eles iam lá no mercado, compravam, né, mantimentos pra passar a noite e viravam a noite editando. E aí você vê que um podcast semanal de 1 hora, você tem ali, juntando tudo, seleção de pauta, gravação, edição, publicação, você tem ali 18, 20 horas de trabalho, né? E aí, pro Cocatec poder acontecer num tempo hábil, diário, eu falei, bom, não tem como editar, eu vou fazer a coisa meio que ao vivo ali, claro que eu erro, aí eu volto.
mas não tem aquele processo de edição. Vamos melhorar a voz, Não, arranjei um formatinho, um jeito. Eu já vou durante o dia pensando sobre a pauta, chega de noite, gravo e vai ser aquilo. Não vai ser o melhor programa de todos, né? Vai ser o que dá pra fazer ali em 1 hora. Seleciona 1 hora ali, é o que dá pra fazer. Bateu 1 hora, desliga o rec e vamos publicar. A comparação que eu faço é mais ou menos assim. Enquanto o Coca-Tech é meio que... eu vou usar a expressão mais esdrúxula possível só pra exemplificar. Nas coxas, você tem o oposto que seria, sei lá, um Escriba Café, que é extremamente trabalhoso, né? O Christian vai levar, sei lá, 1 mês editando cada episódio daquele, porque o cara tem toda uma sonoplastia, tem toda uma paciência, tem aquela entonação de voz que ele chega a fazer que dá muito trabalho. Então, assim, e aí é onde você vê os interesses diferentes, né? Quando você pega um podcast de história que não tem tanta qualidade como o Escriba Café, que acabou virando referência, você tem uma exigência muito maior. Já como você pega um Coca-Tech, que é uma coisa mais de notícia, o que me interessa aqui é a notícia, o conteúdo e, às vezes, quantos sites eu vou deixar de ler durante o dia. Você já não tem mais a exigência tanto do som, né? Você não tem mais tanta exigência da edição. Você tem a exigência maior pelo conteúdo e pelo que aquilo vai te agilizar durante o dia. É que o Coca-Tech é diário, mas o diário é uma pegadinha, tem várias interpretações ali, porque se você parar para observar o Coca-Tech diário, ele é quase que uma novela, é uma história que está sendo contada dia após dia, ele é quase que um vlog, né? Ele é quase que um diário onde você vai relatando aquilo que você está acontecendo. Então você gera um engajamento, você gera uma pegada. Por exemplo, o Escriba Café, ele prepara uma pauta, um tema, pesquisa aquilo a fundo. No Coca-Tech já é o contrário. Às vezes eu conto uma história ao longo de uma semana. Sabe aquilo que eu falei ontem? Pois é, não é aquilo não, cara. Os caras se enganaram. Na verdade é aquilo outro e amanhã eu vou acrescento uma outra informação. É um storytelling, mas é um storytelling diferente. É um storytelling em primeira pessoa, né? De alguma maneira o Coca-Tech ele é muito mais a minha narrativa pessoal, é muito mais a minha história do que propriamente tecnologia, do que Apple, do que qualquer outra coisa. Hoje não dá pra viver dele, né? Hoje você tem outros afazeres. Eu sei que você grava a maioria na madrugada. E como é gravar na madrugada? O grande lance, assim, ao meu ver, né, de podcast, tem vários motivos pra você fazer podcast. E financeiro não é o primeiro motivo. Financeiro é o último, cara. É o último. Acho que desde quando que eu tinha enchido o saco de gravar podcast, cara? Coca-Tech 1000 anos que eu fico enchendo o saco querendo gravar. É sempre à vontade, mas financeira é horrível. Só sobra a madrugada, né? Financeiramente, deve ter aí uma meia dúzia de gatos pingados que conseguem fazer do podcast uma mídia, né? Onde você consegue vender. Porque é difícil de você arranjar uma empresa que queira se associar. Às vezes a empresa não vê aquele retorno imediato. Às vezes, ao invés da empresa investir num podcast e contratar um espaço de mídia, ela prefere fazer o seu próprio podcast. Então tem algumas coisas a serem resolvidas. E acaba que hoje o podcast é muito mais vitrine para o podcaster. Hoje aqui no Brasil, o que você vê é vitrine. É o cara vendendo os seus próprios produtos. Ele tem uma lojinha, tem a ver com a empreitada dele, com o universo dele. Aí vende camiseta, vende bonequinho, vende caneca, e aí ele consegue se manter, é um aporte. Mas a parte financeira a gente ainda precisa evoluir muito, não só no Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos também a gente usa muito o mercado americano como referência, mas o mercado americano ele é pro mundo inteiro, né? E é injusto você comparar um país, né, como o Brasil com o mundo, não dá. Talvez se você comparasse com o Canadá, né, que seria já um país, né, de língua inglesa que é um pouco mais maduro, você consiga ter um referencial melhor. E mesmo nos Estados Unidos você tem aquelas networks de podcast e você tem aqueles anúnciozinhos padrões, né, que é sempre aquela mesma galera, né, os anúncios se repetem. Se você tirasse as empresas, eu não sei se os podcasts americanos teriam essa sorte, teriam o alcance que eles têm hoje. E vale lembrar que o padrão americano é completamente diferente do padrão brasileiro. O americano, ele liga o microfone, não tem trilha, não tem efeito, não tem nada. É quase uma conversa de Skype, o podcast. Aqui no Brasil, você tem toda uma sonoplastia, você tem toda uma edição, a coisa mais complicada, né? Até um storytelling, né? Se a gente quisesse comparar um Serial, que é um storytelling, com o Escriba Café, que a gente falou ainda há pouco, o Escriba Café, em termos de edição, em termos da qualidade, do esforço envolvido, dá um banho no Serial.
E aí, por que eu gravo de noite? Gravo de noite porque tem os outros afazeres. É um momento em que a casa já dá aquela acalmada, você não tem tanto barulho na rua, você não tem o carro passando, né? Já faz parte de um ritual, assim, sabe? Quando começar a desestressar, né? É um momento de repensar o dia. O que aconteceu hoje? Aí entra a gravação do Coca-Tech, é uma revisão do meu dia, de alguma maneira. E se for pensar em forma financeira de sobreviver fazendo podcast, hoje é complicado, né? Bem difícil mesmo. A galera que quer começar e tal, pensa como um projeto de arrumar dinheiro, de conseguir, né, um dinheiro. É isso que você estava falando. É uma vitrine para um produto que provavelmente lá na frente ele queira colocar, ele queira vender, porque financeiramente não tem retorno. Então muita gente acaba fazendo por amor mesmo a mídia, né? É porque também podcast não tem... É porque você já tá num nível muito superior a gente, mas eu acho que não tem tanto custo assim pra um cara que gosta, né, de brincar com isso. Ele mesmo faz um feed banner dele lá e vai chegar uma proporção que ele vai começar a gastar dinheiro ou ter que ganhar dinheiro, mas é uma coisa fácil, né, pra quem é desse mundo, né, que conhece, né. Eu não conhecia podcast também, mas depois você conhece, a maioria das pessoas que conhece, eu acho que começa a se interessar, assim, pelo assunto. É difícil alguém que só ouve e não fica curioso como funciona, de como gravar, como não gravar. Acho que os caras, eles te procuram muito, o Coca, tipo, tirando informação. Eu tirei muita informação com você, cara, que eu lembro que o Twitter era direto enchendo o seu saco. Os caras têm muita procura, assim? Apesar dos pesares, o podcast, sim, ele tem um custo bem baixo de você produzir, que é o custo também de você produzir um YouTube, né? Hoje todo mundo tem um celular que consegue fazer vídeos pro YouTube, você consegue fazer um podcast igual. Só que você tem algumas coisinhas chatas pra fazer. Você tem que fazer um feed, você tem que saber como montar esse feed, você tem a parte da hospedagem, porque é um arquivo grande, né? Uma página, um blog, são ali 1 mega. Já um episódio de podcast, 50 megas. E aí você imagina 1000 pessoas baixando aquilo, é um tráfego considerável. Então você tem alguns problemas técnicos de podcast, até mesmo para quem ouve. Podcast não é nada simples. No YouTube você entra lá, tá tudo centralizado, você dá play, você comenta, você dá o joinha. Podcast você não tem isso, né? Como é que você comenta um episódio de um podcast? Podcast ele não é autocontido, você precisa montar uma infraestrutura de comunicação para chegar até o seu ouvinte e obter uma resposta, seja por e-mail, seja por um Twitter, por um Facebook. É uma empreitada, né? O podcast, o custo dessas redes sociais praticamente não tem, mas o investimento de tempo que você tem que ter para montar algo legal é considerável. Ao meu ver, acho que não tem muito como se inventar as coisas. Ou você comunica alguma coisa por texto, ou por voz, por imagem, por vídeo, e vai mudando o meio que isso vai sendo distribuído. Talvez o podcast um dia acabe, quer dizer, com certeza vai acabar, mas talvez esse dia esteja mais próximo do que a gente imagina. E aí vai surgir uma outra coisa. O YouTube um dia vai morrer. Talvez seja o Facebook que assuma esse lado de vídeos, mas o meio, ele um dia morre. O podcast, claro que também um dia vai morrer. E você passa isso para uma outra etapa. Eu vejo hoje os podcasts, eles são muito repetitivos, eles têm um formatinho mais ou menos básico. Até porque a galera que faz podcast hoje não tem referências. Isso que eu ia falar, a gente não tem referência nenhuma, né? Pois é, quando você pega uma galera de rádio, o rádio tá aí o quê? Sei lá, 50 anos, 70 anos, 100 anos, sei lá quanto tempo que o rádio tá aí. Rádio AM, rádio FM, os caras conseguiram amadurecer um processo. E a galerinha hoje que chega no podcast, ok, tem uma galerinha ali de 30 e tantos anos que de repente ouviu o rádio, mas o rádio hoje ele tá falindo, ele tá acabando, e você tem uma galera que tá fazendo rádio. Fazer podcast nada mais é do que você fazer rádio. E é uma galera que não tem não um preparo, a palavra que eu quero usar, mas sei lá. É meio que um rádio amador, né? Tipo, o cara na casa dele, ele faz o que ele quiser e coloca lá e vai ter os caras que vão seguir, né? Pois é. Você pega, por exemplo, a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes, ela é uma ótima repórter, mas você pega o programa de entrevistas dela, o Encontro com Fátima, cara, é horrível. Ela é muito conciliadora, ela é muito... No começo era horrível, ela não conseguia... O Faustão, por exemplo, ele consegue manter o ritmo de fala, não tem buraco na fala dele. Ele sempre tá falando, pode falar besteira, mas ele não tem pausa, porque quando você tá ao vivo, você não pode ter pausa. Por isso que ninguém consegue falar com ele, né? Também tem isso. Aí, no caso da Fátima Bernardes,
foi o contrário, ela dá aquela pausa, então fica esquisito no ao vivo. Aí eles fizeram aquele esquema de música, quando dava aquelas pausas, subiam a música logo no começo do programa. A galera acabou gostando mais da música do que da Fátima, tanto é que hoje o programa da Fátima é muito mais, entre aspas, mais musical do que propriamente de entrevista. Tem sempre aquela música ali rolando. Tem uma pegada, você pega, eu gosto muito em termos de formato de entrevista, como entrevistador, eu gosto muito daquela Silvia Popovic, porque ela consegue perguntar, ela consegue ser agressiva no ponto necessário, porque você não pode ser muito conciliador como uma Fátima Bernardes, você não pode ser muito mal educado como um Jô Soares, você não pode falar muito como um Faustão. Você tem que descobrir aquele meio termo, e tem técnicas de entrevista que de repente essa galera hoje de podcast não tem essa referência, não consegue. O cara, olha o Silvio Santos, que comunicador que é o Silvio Santos. O cara consegue falar com as grandes massas, entreter todo mundo, não fala um erro de português, consegue, né, não é aquela coisa meio Lula ali de comunicação com as massas, é uma comunicação autêntica. O cara é um comunicador 80 e tantos anos, e de repente essa galera não tem essas referências, né? Não estudou. Então talvez a gente veja em algum momento uma profissionalização do podcast, no sentido dessa galera de rádio, esses comunicadores profissionais entrarem no podcast ou surgir algum outro formato para passar esse áudio, esse conteúdo em áudio. Você disse uma coisa sobre o rádio, né, que o rádio tá aí há 50 anos e tudo mais, mas eu lembro muito bem da época que eu era pequeno, minha mãe sempre ouvia rádio, né, tem o Zé Bétio, Gil Gomes, Eli Correia, essas coisas, mas se olhando também, a maioria dos programas eles eram bem parecidos, tirando o Gil Gomes, que era uma coisa ali policial, ficava narrando os crimes que aconteceram, não sei o que e tal. A maioria era ali, falar a hora, tocar uma música, falar alguma noticiazinha, alguma coisa assim. Hoje você vê no rádio, é muito difícil você diferenciar uma rádio da outra, a não ser pelo estilo de música que ela toca, porque você vê, quase todas são iguais. Daí inventaram esse negócio de programas que falam sobre futebol. Daí um deu sucesso, daí mais 3, 4 rádios copiaram, e você vê que o programa é tudo no mesmo formato. É difícil você fugir do óbvio, né? Você vê 1 ou 2, 3 casts aí que tem alguma coisa diferente, o restante vai tudo no embalo, né? Você hoje tem o storytelling. Qual é a diferença do storytelling hoje que tá, vamos dizer assim, estourando no podcast com a radionovela de 1930? É a mesma coisa, né? Acho que hoje a gente tá redescobrindo tudo bem que hoje storytelling tá na moda, né? Os caras finalmente perceberam que contar história é algo encantador, porque uma história faz algo praticamente impossível. Você consegue imaginar, Cássio, você ficar 2 horas sem mexer no teu celular? Seja sincero. Difícil. Mas quando você vai pro cinema, você fica sem mexer no celular por 2 horas. Com certeza. E o que tá no cinema ali te entretendo é uma história sendo contada. Finalmente os caras juntaram as pontas. Caraca, é isso que eu preciso fazer. O storytelling tem um apelo. E é esse tipo de referência que hoje a gente não tem no podcast, eu vejo. Não que isso seja ruim, eu acho isso extremamente democrático. Isso fica autêntico, mas você não tem essa profissionalização. Você não tem uma... Enquanto um cara, um William Bonner da vida, pra estar num jornal nacional, ele estudou pra caramba, ele teve um treinamento não só de faculdade, mas tem toda essa coisa verossímil, a imagem que ele tem que passar. Só de você ver, ele já te passa, né, a mensagem, né? Você não precisa... Claro. O cara é o âncora do Jornal Nacional, ele não pode ser ele brinca no Twitter, mas é uma brincadeira séria. Você, claro, dá uma risada e tudo mais, mas ele não é é uma coisa sólida, né? Você olha pro William Bonner, ele é sólido, ele é robusto, e isso faz parte da imagem dele. No podcast, isso é uma coisa que eu acho legal, por ser uma coisa amadora, é autêntico. Aquilo que o cara tá falando no podcast é a mesma coisa que o cara tá falando nas redes sociais, é o jeito dele na vida dele. De alguma maneira, e talvez por isso que o podcast engaje tanto, mas eu vejo que falta um preparo ali, a galera não, sabe, poxa, legal, você quer fazer um podcast, mas aqui no Brasil a gente já tá nesse momento da galera que tem um microfone legal, né? A galera já se profissionalizou nesse ponto. Poxa, por que não faz uma vinhetinha profissional, não contrata alguém ali, não junta uns 100, 200 reais e pega alguém que tem esse feeling, que tenha uma cultura musical para fazer uma vinhetinha, para que mexa algumas coisas.
né? É a realidade brasileira, e hoje o que a gente tem de podcast, o cara vai lá, aperta o rec e vambora. Eu acho que uma das vantagens do podcast realmente a própria desvantagem. Por ele ser uma coisa amadora, assim, que qualquer um pode fazer. Você junta os amigos, resolve falar sobre algum assunto, você vai lá e faz. Só que por ser tão fácil de fazer, ser essa coisa meio amadora, do mesmo jeito que você vê que morre fácil. Você não tem remuneração, você tem trabalho, você tem que editar, você tem que fazer isso, tem que fazer legal. No começo é aquela coisa maravilhosa, é aquela empolgação, todo mundo quer fazer. Daí depois você vê que tem dificuldade para encaixar horário. Às vezes você tá lá, você tem que editar, tem que gravar, você tá com a sua família, você preferia estar fazendo outra coisa, tá jogando videogame, tá estudando, tá fazendo alguma outra coisa. Então a galera não gera um compromisso. Você vê que nascem milhares de podcasts e daqui 6 meses, desses que milhares que nasceram, vai estar lá 10, porque ainda você existe. Bom, quando você inicia uma empresa, também as empresas elas morrem, né? Isso faz parte de qualquer empreitada, você não sabe como é que é, né? Você tem que... Vamos ver como é que funciona. Tem esse lado. Agora, alguns outros pontos a mais, Cássio. Primeiro, o podcast ele é essencialmente nerd. E nerd quer falar de quê? De coisas nerds. Esse nerdice, né? Isso é uma coisa das mais estúpidas que existem. Porque, olha só, Cássio, por que o cara que é nerd não usa essa nerdice para produzir o podcast ao invés de falar de coisas nerds? Porque você já tem essa saturação. É nesse ponto que eu digo que às vezes falta referência. Você hoje tem ali um Nerdcast que é referência para todo mundo, e exatamente por isso todo mundo acaba fazendo algo mais... Todo mundo tem hoje um quê de Nerdcast no seu programa. Simples. E não que isso seja ruim, é referência. É padrão, né? Simplesmente o padrão. É a Globo. Não tem como você fazer outra coisa. Você vai fazer o quê diferente? É a Globo, concordo com você. Só que, será que não dá pra fazer diferente? Agora a gente já descobriu aí o storytelling, mas será que não tem outras coisas que a gente pode fazer? Será que eu não posso pegar essa minha nerdice e descobrir um formato diferente e descobrir um conteúdo diferente? Será que eu não posso falar, sei lá, sobre algum outro assunto que me interesse, mas que não seja sobre nerdice? Será que se você quer fazer um podcast do seu grupo de amigos e publicar, ok, é válido. Mas se você quer alcançar um público, se você quer pensar para ganhar dinheiro, será que você não deveria pensar no mercado? Será que você não deveria... Peraí, o que o mercado quer ouvir? O que eu vou... Porque se você quer, para fazer dinheiro, precisa ter audiência. Como é que você fideliza essa audiência? Então eu fiz por coração ali, fiz por paixão, e acabou por uma série de motivos, por não ter outras alternativas naquele momento e uma série de outras coisas, e vambora. Mas por mim, assim, eu espero que apareça alguém para fazer um podcast igual ao Cocatec, porque me libera para fazer outras coisas. Eu não quero fazer o Cocatec o resto da minha vida. Eu tenho outras coisas para fazer, eu quero fazer outras coisas, mas hoje preciso desse ritmo diário. Eu espero que surja alguém para tocar esse ritmo diário algum dia. Mas o caminho que eu vejo pro podcast, que talvez daqui a 5, 10 anos tenha um outro nome, mas o caminho que eu vejo, o futuro que eu vejo para essa mídia de áudio, essa mídia que engaja, que você... Cara, o cara fica te ouvindo 1 hora ali dentro da tua cabeça e aquilo fica reverberando aquelas ideias. É um puta engajamento. Eu acho que eu falei até no outro podcast aí, acho que foi o último episódio lá do Escriba Café, ele faz um agradecimento aos ouvintes, porque, cara, tem tanta coisa de graça pro cara consumir por aí, que pro cara escolher um podcast pra ouvir, você já tem que estar agradecendo onde ele tá ouvindo, cara. Eu acho que o seu público, assim, é mais fácil também de lidar com ele, porque ele já é meio nerd, né, também, né? Acho que todo mundo que ouve podcast é mais voltado pro nerd, não tem como. Então é mais fácil de você conseguir falar com ele, de fazer um comentário, enviar um e-mail, que é uma coisa mais difícil do que as outras mídias que conseguem tudo mais fácil do que o podcast, né? Acho que o YouTube tem tudo lá pra comentar, pra curtir, já tem tudo dentro do YouTube, né? O público do Coca, acho que o público de podcast em geral é mais engajado, assim, de ajudar a mídia, né? Um dos problemas, no caso, que a gente sempre tem aqui no nosso pod é basicamente tá tentando sempre fugir desses assuntos nerds, porque como você tá falando, Gustavo, a gente tem muito mais do mesmo, né? A gente tem muita gente querendo copiar o Jovem Nerd, o MRG. Então fica um negócio meio complicado. E a gente sabe que quem ouve podcast é nerd, não tem como, né?
mas é uma situação meio complicada, porque, tipo, do que a gente vai falar, né? A gente sempre fica batendo aqui, não vamos puxar assunto nerd, vamos fazer uma pauta mais legal, vamos fazer uma pauta mais interessante. E acaba sendo um diferencial, né? Mesmo que seja, como o Daniel falou, um pouco nas coxas que a gente faz, porque a gente não tem aquela obrigação de fazer um negócio padrão Globo, padrão Nerdcast ou Radiofobia, mas tem uma preocupação em você passar um conteúdo que atrai as pessoas também, né? E a gente tenta sempre focar nisso, né? E é o que você está falando, é complicado a gente sair de uma situação como você está querendo, tipo, tem outros planos, tem outros projetos, mas não aparece ninguém, porque, tipo assim, você é uma referência, querendo ou não, você é uma referência para centenas de pessoas, milhares de pessoas que ouvem o seu podcast todo dia. Você foi referência para mim, você foi referência para o Benê. Então, o nosso pod, na realidade, saiu de um grupo que você criou, de um grupo que as pessoas que tinham uma certa afinidade com o seu programa resolveram sentar e fazer o nosso, né? Então, tipo assim, a gente acaba tentando meio que pegar você, Jovem Nerd, o MRG, como espelho pra gente. E aí, tentar sair daquele espelho ali e fazer uma coisa própria, às vezes dá até uma certa insegurança, né? Cara, pra tentar fazer uma coisa própria, fala a briga que deu pra gente falar dessa porra, se faz aberturinha, se não faz abertura, se o cara fala o que quiser. Você não tem um padrão, cara, você não tem como escolher, tipo, Jovem Nerd criou lá o Lambda, e cada um se apresenta fazendo uma piadinha, você vai fazer o quê? Se você... E no final das contas nós não decidimos ainda, né, Benê? Porque a gente tem dia que faz, tem dia que não faz. Se você não se apresenta igual o cara, fica aquilo, pô, eu sou o Benê. Fica uma coisa vazia. Aí se eu me apresento igual o cara, porra, e aí, eu sou o Benê e faço uma piadinha, olha, tá igualzinho do Jovem Nerd, hein? Pô, esses caras só copiam. E aí, cara, é foda, velho. É que sair da frente do espelho, né? Sair da frente do espelho é complicado, né? O Coca tem a frase dele, o opa dele é o mush do programa. Mas se você parar pra observar, Fernando, ok, tem aquele opa ali que é um lambda, isso é Jovem Nerd. A aberturinha do mesmo jeito, né? Você copiou do mesmo jeito. Da mesma maneira que você reconhece toca aquela música. Você já sabe que é o Jornal Nacional. Não tem um nome, não tem nada. Você ouve lambda, você já associa. Opa, legal, você associa com o Cocatec. É a mesma coisa, não tem como você fugir disso. A minha, hoje é dia tal, de tal. Isso é referência de rádio. Pega qualquer programa de rádio. Opa, bom dia. Agora são 7 horas da manhã, como o Cássio falou, né? Diz a hora. Podcast não tem muito sentido dizer a hora. Às vezes nem dizer o dia, né? Porque é uma coisa um pouco mais eterna. Mas ali, como é notícia, é uma coisa diária, ok, vale a pena. Então, são as referências. Não tem muito como você fugir disso. Mas o grande barato é você pegar essas referências distintas e montar alguma coisa, para que não seja uma simples cópia. Senão, por que eu vou ouvir você ou ouvir o Jovem Nerd? Se é tudo igual. Precisa ter algo de diferente ali. Você precisa criar alguma coisa. Hoje o podcast é algo nerd. E se não tiverem conteúdos não nerds, vai continuar sendo nerd. Cara, eu acho difícil fugir um pouco desse negócio de nerd, porque eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem 2 podcasts que eu escuto que tratam de Fórmula 1, corridas, esse tipo de coisa. O público desse podcast não é nerd. Não é nerd pras coisas nerd, mas os caras são nerd pra corrida. Porque os caras têm um grupo no WhatsApp lá, no fim de semana os caras enlouquecem. Tem corrida de NASCAR daqui, Fórmula Indy dali. Os caras só faltam acompanhar a corrida de burro de carroça, cara. Os caras acompanham tudo isso. Então você percebe que sim, é um assunto que não tem muito a ver com nerd não é muito ligado a esse negócio de velocidade, mas os caras que ouvem o podcast deles são nerds de corrida, cara. Mas esses caras, você concorda que é um público completamente diferente do Jovem Nerd? Sim, claro, totalmente. A maioria nem conhece, eles nem conhecem, a maioria nem conhece que outros podcasts lá. São raros os podcasts que eles conhecem que não tem a ver com o mundo deles, que é a velocidade. Mas eles falaram num podcast passado aí que com o Nerd
player, eles começaram a ter renovar o público deles, né? Porque muita gente que usa o YouTube, qualquer um usa o YouTube, né? E você vai lá e molecada começava a procurar gameplay, e acabava caindo neles e curtindo e vai conhecer o que é podcast e acaba renovando. Mas fora esse público que você consegue trazer das outras redes, cara, o público do podcast em geral, acho que tudo tem que ser nerd, cara. Ele vai ser nerd em algum assunto, ele vai ter que ser nerd, cara. Mesmo que seja em corrida, ele é nerd naquele assunto, né? Mais ou menos. Hoje eu acho que atualmente a gente vive exatamente a mudança desse paradigma. É que hoje talvez, Daniel, todo mundo seja nerd. Talvez seja isso. Acho que hoje o nerd virou uma coisa mainstream, né? Deixou de ser uma coisa hipster e virou mainstream ser nerd. É porque, por exemplo, você entra num top do iTunes hoje, você tem Edir Macedo e Escola do Amor. Não me venha dizer que o público do Edir Macedo é nerd, que não é. É nerd na religião, bicho. Provavelmente o público do Edir Macedo não é a pessoa que vai na igreja normalmente e só vai no fim de semana e tudo mais, mas é aquele cara fervoroso, entendeu? Que quer ouvir a palavra a todo momento, que quer ter disposição. Que é um nerd em potencial e tal. Exato. É difícil fugir disso. Assim, tem alguns que não dá pra falar que são todos, né? Que todos é porque o cara é nerd em alguma coisa. Um exemplo é o seu, BDC, Pense Mundo. O cara é nerd no quê? Só se for em conhecimento, não é isso? É, digamos que sim. Porque a gente poderíamos falar isso, né? Então, quer dizer, mas a maioria cara, porque assim, como o Gustavo falou, podcast não é muito fácil. Pra nós é uma coisa tão automática, tão simples, mas se você olhar no geral, não é tão simples. O cara tem que baixar um aplicativo, tudo bem, se o cara hoje em dia já tem nativo e tudo mais, mas o cara tem que se informar de alguma forma, tem que baixar, tem que assinar, tem que fazer alguma coisa, não é qualquer um, cara. Eu vou te dizer uma coisa, Cássio. Eu costumo brincar, quando você quer apresentar podcast pra alguém, pega o smartphone da pessoa, coloca lá, essa pessoa gosta de humor aqui, gosta disso, você conhece a pessoa, você faz uma recomendação, mas não basta dizer pra ela, escuta tal programa, não, você tem que pegar o smartphone da pessoa, fizer a busca e tal, porque é complicado, é feed. E para vocês terem uma ideia de como é complicado, eu fiquei as últimas 2 semanas pensando numa maneira de apresentar podcast em 2 parágrafos. E foi difícil, consegui. Mas levou 2 semanas. Isso que você falou, Gustavo, eu já tinha ouvido você falar isso e eu tenho feito ultimamente. Eu faço o seguinte, né? Eu falo mais ou menos o que é podcast, mas eu pego o celular da pessoa, já coloco o nosso, lógico, coloco o seu e tento entender o que a pessoa gosta. Depois, o que acontece? Eu tento entender o que o cara gosta. Tipo, se o cara, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é vendedor, né? Eu coloquei lá o dica de negociação lá pra ele. Se o cara gosta de corrida, daí eu coloco esse de podcast pra tentar colocar o cara na mídia, porque se só falar pra ele que assim, podcast é legal, é isso, aquilo, entra lá no site, baixa lá, é facinho, não sei o que, o cara não vai fazer, não faz. Se a gente que ouve podcast, se a gente que curte a mídia não espalha essa palavra, as outras pessoas não vão conhecer, precisa da gente pra conseguir novas pessoas. Então eu sempre tento, dentro do possível, trazer pessoas fora desse universo podcast, pra que de alguma maneira eu atinja a audiência dela, né, as pessoas que acompanham ela na rede social, que não conhece ainda a mídia, né? Pra tentar fazer crescer a mídia como um todo. Porque vai chegar uma hora, qual é o limite humano de podcast? 5, 10, 20? Né? Isso varia de cada pessoa, mas uma hora vai atingir o limite. E aí? Você, na verdade, tá canibalizando o processo. Qual podcast que eu vou ouvir? O A ou o B? E eles trocaram ouvintes. Então, uma hora vai chegar esse momento. O que eu acho engraçado é que não é nem convidar o outro. Mas por exemplo, o cara tem um programa que fala sobre medo. E aí eu vou chamar ele, só que eu sei que o cara é, sei lá, maluco por cachorro. E eu posso chamar ele pra falar sobre cachorro, que é um assunto que teoricamente eu vou atrair o público dele, até pra saber algo que ele não falaria no dele lá, porque lá ele fala de medo. Isso você acha engraçado, irônico ou estúpido? Não, na verdade eu acho idiota. Pelo seguinte, porque eu posso trazer o cara pra falar sobre cachorro. Não, eu vou trazer o cara pra falar sobre medo. Aí o cara só vai regravar um monte de episódio que ele já fez, entendeu? Vídeo, né? A gente falou aí de YouTube. Vídeo, eu acho que eu não entendo esse negócio de vídeo. Eu até posso dar o braço a torcer e falar que quando
quando você tá comunicando, né, a comunicação com alguém, você precisa olhar um rosto, você precisa ter uma leitura corporal, os gestos, as feições, e claro que isso gera um engajamento, mas o vídeo, ele é uma coisa que exige atenção primária. Você não consegue ver TV e fazer alguma outra coisa. Se você consegue fazer alguma outra coisa e ver TV ao mesmo tempo, é porque a TV não tá usando a linguagem da TV, tá usando uma linguagem de rádio. Você pega o programa do Chico Anísio, por exemplo, aqueles antigos, ou Praça é Nossa, é um programa de rádio. Você fecha o olho e você entende exatamente aquilo que tá acontecendo. Poderia estar num podcast. A criançada hoje cresce com galinha pintadinha no YouTube. Talvez até a galinha pintadinha só exista por causa do YouTube. Se fosse outra mídia, né, outro modelo, não seria viável. E essa criança vai crescer. Já cresceu, na verdade. Hoje tá no YouTube. Você vê o vídeo da BGS de 2015, né, os youtubers entrando. Eu acho legal, porque é uma galerinha que não fala besteira, né? Tá ali falando uma parada super consciente, mas é uma galera ali de, sei lá, vamos colocar até os 20 anos. Né? Ele tá ali seus 16, 17 anos. Esse cara vai pra faculdade, esse cara vai estudar. Claro que ele vai continuar jogando videogame. Videogame não é uma coisa de adolescente, mas vai chegar um momento que esse cara vai estar indo pra faculdade, vai estar estudando, vai estar trabalhando. Ele vai precisar de algo complementar à TV. E aí é que entra o rádio, né? O papel que exerceu o rádio no passado, eu acho que vai ser substituído pelo podcast ou nome. Vou deixar aqui aberto, porque eu acho que o podcast um dia vai acabar. Acho que tem um tempo ali, uns 10, 15 anos, onde a coisa se reinventa. Eu acho que a gente tá chegando nesse momento. Tem o SoundCloud aí querendo fazer vezes de YouTube, de podcast, então vou deixar essa ressalva. Mas o podcast, eu acho que o público ideal, o público-alvo, né? Você estava falando aí de Nerd Player, de Nerd Office, que renovou o público do Jovem Nerd. Eu vejo que, por excelência, é o complemento do YouTube. Então, quando a gente tiver essa galera amadurecendo, aquele cara que cresceu com Netflix, né, ou a criança que cresceu com Netflix, ou foi escolarizada, educada pelo Netflix, pelo YouTube, vai continuar no YouTube na adolescência, hoje é assim, e depois que o cara começar a trabalhar, tiver uma vida, digamos assim, um pouco mais produtiva, acho que aí entra o podcast, e isso vai ajudar a dar um boom na mídia, acho que vai ajudar a tornar o podcast uma coisa mais viável como negócio. E aí quem é que vai se destacar? O cara que tem experiência, o cara que faz isso já há bastante tempo, né? E vai chegar no mercado de podcast, peraí, quais são as referências? E vai para aquelas referências. E se não tiver algo novo, algo diferente, vai ficar a mesma panelinha de hoje no futuro. Você tem fã mesmo? Os caras fã. Porque a gente conversa, eu converso com você como amigo, te trouxe em casa, a gente faz um rolê, já admiro o seu trampo, mas eu considero como um trabalho. Converso, te zoo, mas você tem uns caras que é como você se sente sendo idolatrado pelo cara? Conta a história do bolo. Peraí, qual a história do bolo? A mulher de São Paulo que queria que tu fosse no bolo. Ah, tá. Primeiro de tudo, Benny, eu preciso de uma definição de fã. Você tem alguma aí? Puta que pariu, cara. Não fiz isso por querer, eu juro. Nossa, piada interna não. Nossa, foi totalmente sem maldade. Pega o Aurélio aí pra dar definição de fã. Pega um grupo de Telegram aí pra gente saber o que é o fã. Mas, enfim, essa coisa de fã é complicada. Caralho, você vai perder uma ouvinte, viu? Eu tô te avisando. Vai começar a falar mal de você. Eu tô confiando na edição. Ah, tá. Uhum. Vai na fé então, filho. Essa coisa de fã é engraçada, porque, primeiro de tudo, né, o fã é uma coisa meio difícil de você definir, mas eu vou definir fã como uma desproporcionalidade de conhecimento. Quando você tem amigos, você sabe o mesmo tanto da vida dele que ele sabe da sua. É reciprocidade. E da mesma maneira, Benny, que, assim, eu não me vejo um ídolo, mas é bem provável que você saiba muito mais da minha vida do que eu dou de você. Isso fica esquisito, porque às vezes eu vou conversar com uma pessoa que é uma ouvinte, eu não tenho nada pra falar, porque ela já sabe tudo. Eu vou puxar um assunto, sim, você falou no podcast. O podcast, ele gera uma desproporcionalidade. As pessoas me conhecem muito mais do que eu a elas, né? E é esquisito, porque, sim, eu sou uma pessoa normal, não tem essa aura de ídolo, mas tem essa desproporcionalidade. E às vezes a pessoa quer um autógrafo e tal, reconhece na rua. É esquisito. Teve uma vez que eu achei super engraçado. Teve alguns casos engraçados, né, de galera que manda mensagem apaixonada e tudo mais, mas deve ser por causa da voz, só pode ser por causa da voz. Nunca vi um vídeo, eu achei super engraçado, de uma esposa
que entrou em contato. Ela falou, poxa, o meu marido é super fã seu, eu queria fazer uma surpresa pra ele, queria marcar um jantar e aí sim você aparecesse de surpresa, porque é aniversário dele e tal. E era em outra cidade. Sai dentro do bolo, né? Eu me imaginei assim, entrando, chegando num bolo, saindo de dentro do bolo. Ou seja, tem essas distorções, porque não é. Vamos se reunir todo mundo, vamos tomar uma cerveja, vamos interagir. Acho que essa é a proposta. Eu tô fazendo um podcast, para ser ouvido. Se eu não quisesse ser ouvido, eu não publicava. Eu não guardava os meus pensamentos e escrevia no papel. Então sim, eu quero ser ouvido. Quero alcançar milhares de pessoas. Mas não é alcançar simplesmente por alcançar. Eu quero alcançar porque eu acho que eu tenho algo legal para essas pessoas. Porque eu acho que eu posso fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que o nicho que eu escolhi, o mote que eu escolhi é falar de tecnologia, mas uma tecnologia consciente. Por mais que, vamos combinar, qual o impacto que tem na sua vida as notícias de tecnologia? Não tem impacto nenhum. Mas eu pego essa galera, e esse é até um dos motivos que eu tenho novos passos a dar no Coca-Tech, porque outras pessoas precisam ser alcançadas. A gente precisa falar de tecnologia de um modo consciente. O ser humano, ele não nasce com tecnologia, ele tem que aprender a usar a tecnologia. E eu não sei se isso vai ser um aprendizado natural. É algo estranho pra gente. Então, se eu quisesse definir o Coca-Tech, o que eu quero do Coca-Tech, é exatamente pegar as pessoas e mostrar como usar a tecnologia de uma maneira consciente. Como eu brinco, né? Eu vivi a vida como ela tem que ser vivida. Não é viver uma vida de aplicativos, instalando aplicativos. É saber combinar, extrair o melhor de tudo. Então, é isso que eu quero com o Coca-Tech. Tem essa disputa de iOS versus Android. É de uma bobeira, porque desde quando você ter duas opções, pra galera aí de Windows Phone não ficar triste, 3 opções, mas isso não é liberdade. Isso é falta de opção, isso é falta de escolha. Você não tem a liberdade de escolher 3 plataformas. Você só tem 3, 4, que sejam 10 plataformas. É muito pouco. E as pessoas não se tocam disso ainda. Ficam nessa mesquinharia, nessa briga tola, briga infantil. Enquanto isso, as empresas estão enchendo os bolsos de dinheiro, super felizes. Eu não me vejo como um ídolo. Sinto essa desproporcionalidade. Sinto que não é balanceado. Gostaria de conhecer todo mundo de maneira igual, mas não dá. Eu tenho um limite de tempo, mas é bem estranho, bem estranho. Galerinha que manda mensagem: poxa, ouvi você, estou apaixonada. Opa, legal, obrigado. Mas sair do bolo, não. Eu nunca contei essa história, mas vou contar agora. Depois de 6 meses, né, com o Coca-Tech 2011, eu falei, pô, esse troço aqui tá gastando mais dinheiro que qualquer coisa. Aí eu, galera, vamos colaborar, vamos contribuir, vamos aqui, ó. Fiz um crowdfunding com PayPal e outras ferramentas, na época não tinha um Patreon. Mas vocês sabem por que eu optei pelo Patreon? O que eu falei, agora eu vou concentrar no Patreon? Foi um e-mail de um cara, ele de São Judas de Perdeu as Botas, interior de Minas. E o cara mandou um e-mail falando, eu sou fulano de tal, te acompanho desde sempre, admiro o seu trabalho. Ano passado aconteceu isso, uma tragédia na família dele. E você era a única coisa que eu tinha. Você era a única coisa, aquelas pílulas diárias. Você, sei lá, me acompanhava nessa jornada. E eu nunca pude, em função da dificuldade, eu nunca pude colaborar, eu nunca pude ajudar. Então, pela primeira vez, eu fui no banco hoje. Não foi internet banking, não, eu fui no banco hoje. Isso não estava no e-mail, né? Isso é o que eu tô reforçando. E fui no banco e colaborei pela primeira vez porque você é muito importante pra mim. E o cara colaborou, o cara depositou R$4,53. Não foram R$4, não foram R$5. Imagina um cara pegando ali no bolso ali, eu tenho aqui R$4 mais essas moedinhas. E eu falei, cara, sensacional a mensagem dele, mas não é isso. Mas eu quero que colabore com o Coca-Tech pessoas que podem colaborar. Não é simplesmente um dízimo para extrair grana das pessoas. Certamente aquela pessoa precisa daqueles R$4,53 mais do que eu. Achei um gesto simbólico. E claro que eu não vou negar dinheiro de ninguém, não é isso. Aí eu, vou usar o Patreon, vou reforçar como Patreon, porque de alguma maneira você exige um cartão internacional. E aí esse cara, entendo, não sei se ele tá me ouvindo agora, eu admirei demais a mensagem que ele passou. É por isso que eu faço podcast. E eu quero que essas pessoas façam parte, eu quero que essas pessoas colaborem, mas, sei lá, você mexe numas coisas, assim, quando você fala de larga escala, você mexe em algumas coisas que você nem imagina. Eu nem sabia quem era aquele cara, ele só caiu no meu radar. O
que aconteceu no dia da apresentação da Microsoft? Desanimou o coração mesmo só porque era Microsoft, cara? Pois é, a Microsoft... Para poder gravar tudo automático, eu tenho um profile aqui, né? Então eu pego a minha placa de som, tenho ali as configurações, os ajustes. E se eu afastar do microfone ou ficar mais próximo, muda esse padrão. Então provável que nesse dia eu tenha esbarrado num dos controles e mudou alguma coisa. Ou eu peguei a cadeira e coloquei a cadeira um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente. E aí na hora de pegar a edição e fazer o recorte, né, o que é automático, eu tenho o meu perfil de respiração e eu localizo esse perfil de respiração. Aliás, vou fazer pro dia do podcast. Esse podcast vai sair no dia 21, né? Só depende do editor, né? A gente já tá debatendo esse assunto que gravar podcast não é uma coisa fácil nessa vida. Então, muita calma. Então, exatamente porque gravar podcast não é uma coisa fácil nessa vida. Hoje, 9 horas da noite, eu vou fazer um webinário gratuito para quem é podcaster, para mostrar esses truques do Audition, essas automações do Audition, de identificar padrões, né, os favoritos, o que faz com que eu termine de gravar, aperte um botão, já sai o cast pronto do outro lado. Então vai ter o link aqui no podcast. Então hoje, dia 21, às 21 horas, vai ter esse webinário gratuito aí, para melhorar a vida dos podcasters aí. Decidiu agora, hein? Então tem um set aqui, e naquele dia alguma dessas coisas mexeu, mas eu costumo dizer que você não falha uma vez, né? Nessa semana em específico tiveram várias pequenas falhas, erros de comunicação. Como você não tem a edição, na verdade, você tá editando enquanto tá gravando, às vezes você se comunica errado, você coloca uma entonação errada, você não conclui direito a frase. Então naquela semana ali tiveram alguns percalços, né? Tiveram alguns erros de comunicação, e eu falei, Vamos gravar amanhã não, vamos tirar uma folga aí, porque tá tendo uma sobrecarga, ainda bem que teve feriado, dia 12 de outubro, dia das crianças, também padroeira do Brasil, aí deu uma aliviada, aproveitei e viajei, né, desestressei um pouco. É estressante, né, é um ritmo, mas você tem que buscar essa força, né. Gustavo, você já pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir não tá gravando podcast direito. Eu tive um instrutor de arte marcial que ele disse o seguinte: se você na sua vida não tiver olhado pra sua roupa de treinamento, pro local de treinamento, com raiva, você não viveu direito o caminho das artes marciais. O podcast é a mesma coisa. Se você nunca deu um perdido numa gravação, isso não é responsabilidade. Você não viveu ainda o caminho do podcast. Eu queria agradecer a presença do Gustavo aí e dizer pra ele assim que ele não é meu ídolo não, mas é um cara que eu admiro muito o trabalho, cara. Eu admiro muito o trabalho. Eu até desencanei um pouco de acompanhar muita notícia de tecnologia por aí, porque eu confio no que ele fala, cara. Se eu vejo que se alguma coisa realmente relevante apareceu por aí, você pode crer que ele vai falar um pouquinho. Nem que ele não se aprofunde no assunto, mas pelo menos ele vai dar uma pincelada. Queria agradecer a participação dele aí e dizer que eu não sou fã não, mas se eu precisar de apoio e suporte, sou um dos ouvintes aí que torce para que você demore muito para desencanar de partir para outros negócios aí. Obrigado, Cássio. Eu agradeço a oportunidade. Portas sempre abertas, sempre que quiserem pode convidar que eu apareço. E eu me importo de fato com vocês aí, né? Clocatec, ele vai perder o AdSense, vai tirar os anúncios, e exatamente por causa do Cássio. Por um comentário do Cássio. Eu acho que assim, eu até lembro esse dia, Gustavo, foi um dia que você falou assim, mas desliga o Adblock lá, entra lá no site lá e vê lá você colocou o link de alguma coisa que eu perguntei, daí você falou, entra lá, mas desliga o Adblock. E daí foi que eu falei assim, sempre contribuindo com o Coca. E que, não sei se você me entendeu bem, mas o que eu quis dizer é que assim, mesmo se eu usasse Adblock, cara, pra entrar no site seu, se vai te ajudar, com certeza eu desligaria, cara, porque eu sei o trampo que você tem pra fazer o negócio. E, cara, só para ter uma economia minúscula de banda, ou pra não poluir um pouco a tela, você desligar, eu acho uma puta sacanagem. E foi isso que eu quis dizer. Não, eu entendi dessa maneira, mas acho que tem que tirar mesmo. Acho que passou do tempo. Acho que tá na hora de um outro modelo, né? Concordo com essa visão. Não tem jeito, vai ficar pra eternidade. Você vai ser o eterno responsável pelo Cocatec não ter mais AdSense. Já era, perdeu. Beleza. Mas eu acho que a galera vai gostar. Eu me sinto orgulhoso de ser o responsável. Pois eu sempre tenho que culpar ou um ouvinte ou o estagiário, porque eu nunca erro. Já que a gente tá na sessão de agradecimento, então, eu quero agradecer também o Gustavo, porque através do Cocatec eu conheci essa rapaziada que a gente já tá há um bom tempo aí
conversando, trocando ideia, nos conhecemos pessoalmente, né? São pessoas de longe, mas que estão mais perto às vezes do que um próprio parente nosso, né? Quando a gente tá com um problema, a gente acaba desabafando um pro outro e tal. E se não fosse pelo Cocatec, eu nunca ia conhecer esses caras, cada um dentro da sua área de atribuição, da sua personalidade. Eu considero pessoas incríveis, que eu vou levar pro resto da minha vida como amigos de verdade, mesmo Daniel lá em Brasília, Cássio e Benê em São Paulo. Ainda tem a Monique, que mora aqui perto, mas eu não conheço pessoalmente. Tem o Washington, que mora em São Paulo, a gente se conheceu também. Então são pessoas que eu tenho uma afinidade estúpida. A gente brinca, a gente ri, a gente briga, a gente zoa um ou outro, mas foi pelo Cocatec, foi pelo Gustavo que esse projeto que era um sonho assim despretensioso, acho que de cada um de nós aqui, que através de você que a gente expandiu. A gente não estamos nos tops, a gente não tem a quantidade absurda de pessoas que te seguem, que te curtem, mas o pouquinho que a gente aprendeu só ouvindo você, com seus ensinamentos, com a sua experiência, a gente está tentando colocar, imprimir no nosso ritmo aqui. Como a gente tem falado, vida de podcast não é fácil, porque é correria, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma tarefa, tem a família, trabalho, estudo, então conciliar as agendas, arranjar pauta, botar tudo isso aí em dia, fazer as edições que Benê e Cássio ficam na correria sempre, né? Às vezes a gente quer fazer, imprimir um ritmo legal, botar uma periodicidade boa, mas a vida é cheia de percalço, o pessoal tem trabalho, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente faz por amor, porque gosta mesmo, acha interessante, mas eu quero agradecer, cara, de coração, por essa oportunidade que o seu programa e você me proporcionaram, de conhecer você pessoalmente, de conhecer a galera pessoalmente, e tamo aí pro que deve Obrigado, Fernando, obrigado. Posso te dizer que você tem fãs, né? Talvez você não saiba, mas você tem fãs. Galera que, pelas suas costas, fala super bem de você. E não importa tanto se você vai tocar milhares de pessoas. O importante é que você toque uma, o importante é que você faça, né? Traga um pouco de alegria, um pouco de qualquer coisa que você queira trazer para a vida de uma pessoa, isso já tá valendo a pena. Então é por isso que eu acho que qualquer iniciativa de podcast vale a pena, porque eu sei o esforço que é fazer aquilo, não dá grana, dá dor de cabeça, é complicação que você arranja em casa, é um tempo que você poderia estar se dedicando à sua família, dedicando pro seu trabalho, ganhando mais dinheiro, e você tá ali compartilhando, e você tá ali mudando a vida de pessoas. Então eu acho isso muito louvável, e saiba que você pode não saber, mas tem fãs. Valeu. E estendo os agradecimentos também ao Benê, ao DC, porque de alguma maneira todos vocês ajudam, né? Como falei, né? O Cocatec não seria o que ele é se não fosse pelos ouvintes, se não fosse por vocês. Então sempre que vocês quiserem podem contar, tô sempre aqui, e sei que posso contar com vocês, né? Desde 2011 contando com vocês, toda essa repaginação, todos esses puxões de orelha que o Daniel me dá, né? Ele reclamou aí falou, pô, você colocou um rosa que parece mais um vermelho, que deixou no sol pra secar, ficou desbotado. Troca lá, coloca um rosa mais decente, flat, não sei o que, assim, aquele ali. Então eu agradeço a todos vocês, obrigado. Vida longa ao nosso pod. Muito obrigado, Gustavo, obrigado por todo esse bate-papo. Obrigado, Benê, por ter sido o host hoje. Valeu mesmo. Deu aqui pra tomar uma água. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado, Cássio, que também ficou ali no cantinho aqui, junto comigo aqui. É isso aí, né? Tamo junto. Obrigado a todos vocês. Nos mandem e-mail, nos mandem o Twitter. Qual é o nosso Twitter, Fernando? @nossopod. Fala nosso e-mail de contato aí, Gustavo Faria. Pô, contato@nossopod.com.br. Todos os episódios agora estão no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Dá stop agora? But in and outside, I turn to
Ministério da Saúde Podcastal informa. Nosso pode causar vício. Leia a pauta no site nossopod.com.br ou em facebook.com/nossopod. Caso persistam os sintomas, siga-nos no Twitter, @nossopod. Por baixo da minha roupa estou usando lingerie. Epa, quem foi que escreveu isso aqui? Foi você, rabugento?